Shalom, shalom, queridos, amados irmãos da Jerusalém. Tudo de bom para vocês, para o povo de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus amado, precisamos da tua bênção, da tua direção, todo o tempo, em todo lugar. Nessa hora, Senhor, eu te peço que o Senhor fale através da minha vida, que esses minutinhos sejam de bênção para todos nós. E assim, Senhor, dá-nos a tua bênção com perdão dos nossos pecados, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ler aqui em João, irmãos, capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus estava conversando com os discípulos aqui. Na carta de João, eu acho maravilhosa. Toda vez que eu leio, eu sinto como se Jesus estivesse conversando comigo. Porque aqui ele conversa bastante com os discípulos. E ele diz que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Em Romanos, capítulo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai os que vos perseguem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tomeis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Amados, nós sabemos que nós temos que obedecer a palavra do nosso Deus, porque ela que nos sustenta, ela que nos dá esperança, alegria, nos dá conforto. Muitas vezes, mesmo sabendo de tudo isso, nós passamos por aflições, como Jesus já tinha dito. Nós temos que ter bom ânimo no Senhor Jesus, porque aqui em Romanos ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Sabemos que todos nós passamos por alguns momentos difíceis, com família, às vezes com conhecidos, com parentes, mesmo com os governantes do país. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus e não olhamos para as circunstâncias, nem para as pessoas, o que faz, o que deixou de fazer, é aí que nós conseguimos levantar, ter bom ânimo. Temos que ter bom ânimo no Senhor Jesus. E às vezes aparecem situações, as crianças ficam doentes, com febre, os pais correm para o hospital, e nós, mais os idosos também, os mais jovens é mais difícil. Quando éramos mais jovens, a gente quase não tinha nada. Hoje tem jovens morrendo aí de infarto, de tantas doenças, por conta de tudo que nós temos vivido nessa terra. E nós temos que olhar para Jesus todos os dias, todas as horas. Acordar já, se consegue dormir, se dorme,
que às vezes a gente não dorme muito, principalmente nós, os mais idosos, às vezes temos dificuldades de dormir bem, mas o Senhor nos sustenta. Assim que passa por um soninho, a gente já abre os olhos, já glorifica o nosso Deus, e assim vamos prosseguindo, não é, irmãos? Porque não podemos vencer nenhum mal, deixar-nos vencer por nenhum mal. E o inimigo vive nos atacando de todas as formas. Às vezes ficamos meio que desanimados ao ver tantas situações. É só sair um pouquinho na rua, você vê. Eu vejo meu filho que está trabalhando de Uber, ele diz, mãe, a coisa tá incrível, as pessoas entram, contam situações e tudo. E eu digo para ele, então, nós que temos o Senhor, sentimos a confiança de ter esperança que Ele está conosco, que Ele está nos dirigindo, que Ele está nos ensinando. E esses que não têm Jesus, eu não sei como que aguentam. Às vezes parte para cauterizar a mente, achar que tudo é normal, que tudo acontece porque tem que acontecer, mas não é bem assim. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias. Sabemos por conta dos sinais, sempre precisamos estar falando, Jesus tem enviado sinais, sinais, e nós temos que estar nos alertando os irmãos, e quando depender de nós, temos que ter paz com todos. Mas acontece coisas, irmãos, que a gente fala assim, meu Deus, como que eu vou agir aqui nessa situação? E o que nos dá mesmo segurança e esperança é olhar para a palavra, porque aí o Senhor diz, não pagueis mal por mal, não vingueis, porque o Senhor diz, a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, verso 20, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, como que nós vamos conseguir? Olhando para Jesus. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso conselheiro, nosso Deus forte, Pai da eternidade, para onde iremos? Quando estamos na robustez, a gente não pensa muito, mas quando chegamos na idade mais avançada, aí a gente pensa mais. Devemos pensar mais para aconselhar, não é, irmãos? Para dar esperança para os jovens, para aqueles que estão desanimados. E muitas vezes nos pegamos desanimados, porque eu às vezes digo, nossa, eu não pensava de ver isso. Eu ouvia os mais antigos falarem, mas eu não pensava de alcançar tantas coisas como eu tenho visto. Mas temos que ir no profundo. E o profundo é ter experiências com Deus, é obedecer a palavra de Deus, é procurar estar sempre atento se tem alguém que é preciso falar, orar. Sempre digo, você, cada ano, tem um propósito de ganhar pessoas, vidas para Jesus. Eu sempre tive esse propósito. Ganhei uma... Foi muito engraçado até. A moça aqui que fica na portaria onde eu moro, no prédio, ligou no interfone. Dona Luz, a senhora tem uma vela aí para me emprestar?
Para que você quer uma vela? Uma vela branca, que eu quero acender depois da guarda da minha filha que está doente, tudo pronto. Aí já abriu uma porta, eu já desci lá embaixo, já preguei para ela. Eu estava dando sinais, mas ela não dava oportunidade. Então, essa foi uma grande oportunidade, como o apóstolo Paulo diz, aproveitai as oportunidades, quer seja oportunas ou não. Então, aproveitei, desci lá, falei, ganhei ela para Jesus. Ela aceitou Jesus como Salvador. E isso nos alegra, porque os anjos se alegram, regozijam-se. Então, temos que fazer sempre tudo pensando na palavra do nosso Deus. Por quê? Porque é aqui que está o nosso tesouro. É aqui que está a nossa esperança, a nossa alegria, para cada dia da nossa vida. E assim vamos vivendo os dias que o Senhor nos deu. E eu glorifico a Deus por estar com os irmãos da Jerusalém, glorifico a Deus por ter os meus queridos aí como pastores, glorifico a Deus por tudo, por tudo. E até por situações que às vezes olhamos, ficamos meio desanimados, mas eu glorifico porque em tudo nós temos que tirar lição de vida, em tudo nós temos que ver um aprendizado e nunca vamos parar de aprender. Estaremos sempre aprendendo até o dia que o Senhor nos levar. Até o dia que talvez Jesus venha nos buscar, nos arrebatar, é uma esperança também que temos. E assim, vivemos esse evangelho maravilhoso que muitos tentam tirar. Hoje em dia tem muita gente trabalhando, amando do inimigo, do nosso Deus, do nosso inimigo, para tirar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, mas não vai conseguir, porque quem nos deu tudo isso foi o Senhor Jesus Cristo, comprado por um alto preço naquela cruz. Derramado o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Queridos, tudo que nós falamos aqui dentro da palavra é precioso. Tudo que nós pensamos ou meditamos, qualquer passagem que colocamos os olhos, o Espírito Santo nos ensina. Então, é isso que nós temos que fazer. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Que o Senhor, nosso Deus e Pai, continue nos abençoando com o amor que Ele sempre teve, amor eterno, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, os conselhos do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Shalom.